Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então, o Sandro, né, popularmente conhecido como Dom Sandro, gravou um vídeo no canal dele, penso que no final de semana passado, ou pelo menos no final da semana passada, sobre um assunto interessante. Segundo ele, um conhecido dele, que acompanha o canal dele, acompanha o trabalho dele, teria se envolvido emocionalmente com uma mulher aí e tido problemas. E o mais interessante é que ao longo do vídeo o Sandro vai dizendo o seguinte, que o sujeito tinha consciência dos problemas envolvidos nessa questão, tinha consciência do conteúdo que o Sandro compartilha com os inscritos dele, e esse era conhecido, parece que era até um conhecido pessoal mesmo do Sandro, e ainda assim o sujeito não conseguiu evitar todos os estragos decorrentes desse dano emocional que ele sofreu por conta desse relacionamento no qual ele ingressou. Ainda segundo o relato do próprio Sandro, não teve nenhuma consequência jurídica mais grave ou algo do tipo de uma gravidez, nenhum envolvimento nesse sentido. Mas ainda assim o sujeito ficou muito abalado emocionalmente e ainda está com as sequelas desse envolvimento. E enfim, o Sandro compartilhou lá esse relato, e eu achei interessante porque a partir desse relato do Sandro, eu vou colocar algumas questões aqui nas quais eu concordo com a cosmovisão dele e vou colocar algumas das quais eu discordo. E vejam, em momento algum aqui eu quero criticá-lo de forma gratuita, pelo contrário, penso que o trabalho dele é importante aqui na plataforma, sem dúvida alguma. Agora, nós temos algumas cosmovisões diferentes. E de toda sorte, isso é ótimo. Essa divisão, né, essas diversidades de perspectivas também, de cosmovisões na androsfera, eu vejo de forma positiva. Quanto mais pessoas com visões diferentes aqui na plataforma, falando sobre essas questões de masculinidade, dessa filosofia Red Pill, para mim, mais importante. Então você tem, por exemplo, o meu canal, que tem uma perspectiva mais religiosa para tratar dessas questões. Você tem canais, por exemplo, que tem uma perspectiva mais lógico, racional, que é o caso do canal dele. Existem canais mais voltados para um tipo de desenvolvimento pessoal, como é o caso lá do Rafael Aires. E até canais de entretenimento você tem hoje em dia aqui na plataforma falando desse assunto, né? Então, eu penso que é importante essa diversidade. É a mesma coisa que o pessoal hoje critica, né? Ah, a direita política brasileira está dividida. Meu amigo, quanto mais divisão, melhor. Quanto mais vertentes, porque às vezes a pessoa não se identifica, por exemplo, com o meu conteúdo, por ter um caráter mais religioso, mas se identifica com o conteúdo do Sandro, ou vice-versa, às vezes não se identifica muito com esse caráter mais secularista com o qual ele aborda essa questão, mas se identifica com o meu conteúdo, que é mais religioso, ou se identifica com conteúdo de mais de entretenimento. Então, quanto mais diversidade, melhor. É a mesma coisa lá do ponto de vista político. Às vezes o cara é mais liberal do que conservador, às vezes ele é mais conservador do que liberal. Enfim, então, quanto mais vertentes de pensamento nessa linha, melhor, né? A gente tem que ver isso de um aspecto positivo. Então, para que vocês entendam melhor essas minhas convergências e divergências do Sandro, no que diz respeito a essa questão de masculinidade, sociedade misândrica, etc., eu vou usar com vocês aqui uma metáfora de um doente. E quem é esse doente? É a nossa sociedade. A nossa sociedade ocidental, principalmente atualmente, está bastante doente. E aí você tem, então, diante de uma doença, você tem os efeitos ou sintomas, que é o ponto no qual eu concordo profundamente com o Sandro. Agora, nós divergimos no quê? No diagnóstico, que seriam ali, mais ou menos, as causas para que a gente ofereça realmente qual que é essa doença. Dar o diagnóstico é isso, é você dizer, então, a doença é essa a partir das causas que eu analisei e dos efeitos. E também divirjo dele no que diz respeito ao prognóstico, ou seja, quais são as consequências que essa doença vai deixar, se existe algum tipo de tratamento adequado ou não. Então, para iniciar, qual que é a minha convergência com o Sandro? E eu acho que nesse ponto todos os canais aqui da Androsfera vão concordar. Os que tratam, né, dessa questão de masculinidade, obviamente, dentro de uma linha mais Red Pill, por exemplo. Né? Não que o Dom Sandro se identifique, porque ele nem se identifica com rótulo nenhum. Ele sempre deixa isso muito claro. Mas em que nós concordamos? Com o fato de que nós temos uma sociedade doente, adoecida, por conta do quê? De um sistema jurídico que é anti-homem, um sistema jurídico que marginaliza o homem, com leis misândricas, com um tratamento diferente dado ao homem no sistema de persecução penal do Estado, no sistema civil também, de família, etc. E eu, como um agente
que trabalho, então, no Poder Judiciário, posso dizer que sim, eu percebo que existe essa diferença do tratamento que é dado à mulher e do tratamento que é dado ao homem na esfera penal, na esfera civil. Então, concordo com o Dom Sandro em relação a isso, concordo, indo além, que essa misandria ou essa cultura anti-homem se estende também à própria cultura em si, meio artístico, cinematográfico, enfim, produção de conteúdo nas redes sociais. Então, é uma questão que vai muito além só da questão jurídica, vai também numa questão sociológica. Ser homem hoje em dia é um problema, é basicamente um defeito dentro dessa perspectiva progressista. O homem é sempre o opressor, o homem é sempre o indivíduo violento, o homem é sempre o responsável pela desestruturação das famílias. Claro que existem homens que fazem isso, só que essa cultura quer dar uma ideia de hegemonia, como se todos os homens fossem assim, e, como eu sempre costumo dizer aqui, as mulheres fossem santas, imaculadas, né? O que, do ponto de vista das escrituras, ou seja, do ponto de vista religioso, é uma grande falácia. Então, eu concordo com o Dom Sandro nesse ponto. Nós concordamos que existe uma sociedade misândrica e profundamente anti-homem. Agora, como eu falei, né, usando dentro da nossa metáfora, nós divergimos no que diz respeito as causas. Porque dentro daquilo que eu acompanho o trabalho do Dom Sandro, e essa é a interpretação que eu tenho, talvez nem seja muito o que ele entende na essência, mas para esclarecer isso com mais profundidade, só se eu tivesse realmente uma conversa mais profunda com ele, para explorar mais a fundo a cosmovisão dele, mas dentro do que eu apreendo, da leitura que eu faço da visão do Sandro e de outros que pensam como ele, o feminismo, por exemplo, seria o grande mal. E aí, por consequência, as mulheres são um grande mal que tem provocado essa doença. Aí, nesse ponto, a gente diverge. Porque eu entendo que a questão não é o feminismo. O feminismo é só um dos instrumentos utilizados nessa guerra. A questão, em última análise, é espiritual. Por isso que eu digo que a minha abordagem aqui nesse canal ela é mais religiosa, ela tem um cunho mais religioso. A abordagem do Sandro ela tem um cunho mais lógico, jurídico, racionalista. E por que eu digo que o feminismo, para mim, ele não é o responsável dentro da minha concepção? Primeiro porque isso é dar um mérito para as mulheres, meu amigo, que desculpa, elas não conseguem desestabilizar uma sociedade nesse nível. E aí quando eu falo isso, muita gente diz, Duarte, então você está passando pano para as mulheres, você está defendendo as mulheres. Não é isso, meu filho. Vejam, o soldado que vai para uma guerra e dispara um fuzil, que está lá pilotando um caça ou está em um navio, ele também é responsável pela guerra. Não tem como negar isso. Seria muita inocência. Agora, acreditar que ele está no comando da guerra, aí é outra história, meu filho. E por que eu insisto nesse ponto? Vai estudar quem financiou os movimentos feministas, né? Os vários movimentos feministas. Foram primordialmente empresas ou grupos econômicos, conglomerados econômicos, que eram liderados por homens, chefiados por homens que tinham interesse, sim, na desestabilização social, familiar e política, enfim, jurídica, que o feminismo traria na sociedade. Novamente, aqui é uma convergência de aspectos sociológicos com aspectos espirituais. Então, essas empresas que financiaram o feminismo, vocês acham mesmo que foram empresas ou foram mulheres que, na grande maioria, financiaram o feminismo? Pelo amor de Deus, não foi. Basta você estudar o histórico do movimento. Mais do que isso, no que diz respeito, por exemplo, às questões legais, né, jurídicas. Meu amigo, o Congresso Nacional hoje, ele é majoritariamente masculino. Você deve ter aí, por exemplo, uns 70% de deputados ou mais, e no Senado Federal a questão não é muito diferente. As leis misândricas estão sendo aprovadas uma atrás da outra nesse Congresso que é formado majoritariamente por homens. Então a gente tem que entender que existe toda uma ambiência e uma estrutura criada para que mesmo os homens, meu amigo, colaborem de uma forma ou de outra, sejam conservadores, sejam progressistas, colaborem com esse sistema do mesmo jeito. Então eu não consigo enxergar o feminismo como o grande responsável. Não, ele é um poderoso instrumento, assim como agora a ideologia de gênero também é um poderoso instrumento, como o identitarismo de um modo geral é um poderoso instrumento para essa desestabilização e destruição da sociedade ocidental com os valores que nos trouxeram até aqui, ou seja, valores realmente de cunho patriarcal, de cunho mais familiar, que é uma herança, né, da civilização cristã, embora eu veja profundas questões também problemáticas na civilização cristã, a principal delas a questão da monogamia compulsória, como há anos eu venho falando aqui no canal. Então, esse é um ponto de divergência que eu tenho com o Sandro, né? A impressão que eu tenho é que ele dá um peso para o feminismo e para as mulheres nessa questão
que eu não dou. Claro, reconheço que o feminismo, insisto, é um poderoso instrumento, insisto na ideia de que as mulheres também são responsáveis, elas não são isentas de responsabilidade. Só que, meu amigo, honestamente, eu não acredito que mulheres estejam no comando, na cúpula desse projeto e desses processos de poder. Na cúpula nós temos homens que sim, servem a uma agenda antimessiânica de destruição e desestabilização da sociedade atual. Mas como eu disse, isso é uma perspectiva religiosa, é uma perspectiva escatológica minha. Então o Sandro não tem essa perspectiva, então dentro da cosmovisão dele acaba sendo legítima essa visão de que realmente o feminismo e as mulheres são não só os soldados, mas também os comandantes dessa guerra contra o homem que é travado. Mas ainda dentro da nossa metáfora, né, de análise desse doente que é a nossa sociedade, nós então convergimos em relação aos sintomas, como eu falei, divergimos quanto às causas agora e também divergimos quanto ao prognóstico. Por quê? Porque o Dom Sandro, eu percebo, e outros canais também, defendem uma perspectiva, uma estratégia mais coletiva. Por exemplo, o Dom Sandro fala para os homens não se envolverem de modo sério, não terem mais filhos, não transferirem renda, dentre outras questões. Eu defendo uma perspectiva mais individual. Dentro da minha visão escatológica, dentro da minha visão religiosa, esse sistema, meu amigo, ele já venceu. Nesse primeiro momento, ele venceu. Então, nesse sentido, eu sou até mais pessimista que o Dom Sandro. Porque durante algum tempo, eu ainda acreditei que se nós realmente adotássemos uma estratégia coletiva, masculina, talvez, não sei, não se envolvendo emocionalmente com mulheres, ou não tendo envolvimento, né, nenhum com mulheres, fosse possível uma mudança. Mas eu percebi que não é, cara. E o próprio vídeo do Dom Sandro é uma prova disso. Você vê, o cara acompanhava o trabalho dele, seguia, aliás, acompanha, segue, entende o que ele fala, racionalmente entende, só que existe uma coisa dentro do DNA masculino, meu filho, que se chama programação biológica, programação psicológica, que faz com que o homem seja atraído por uma mulher e a mulher seja atraída por um homem. Não tem problema nenhum nisso. É natural que essas coisas aconteçam. Então, por mais que o sujeito racionalmente até entenda o sistema misândrico, entenda essa questão perigosíssima do ponto de vista jurídico, nem sempre ele consegue agir de acordo com essa racionalidade e acaba muitas vezes se tornando refém do sistema, do mesmo jeito. Esse é um problema. Por exemplo, essa questão de se envolver casualmente, eu acho que é perigosa da mesma forma. Hoje em dia você já tem mecanismos que tornam essa situação muito perigosa para o homem, independente aí se é um relacionamento casual, se é um relacionamento mais estável. Então vejam, do ponto de vista coletivo, eu não acredito que a maioria dos homens vão realmente conseguir não se envolver mais e o sistema vai entrar em colapso. Não vai. E mesmo que alguns homens deixem de se envolver, por exemplo, a questão da transferência da renda. Meu amigo, se você é homem e você trabalha, você já está transferindo renda para as mulheres hoje em dia. Indiretamente você já está transferindo renda, porque hoje quem faz essa transferência de renda é o Estado, massivamente é o Estado que faz essa transferência de renda para as mulheres, por meio de diversas políticas e programas, e incentivos econômicos, etc. Então eu não acredito em estratégias coletivas, sejam elas quais forem. O que eu defendo dentro da minha visão religiosa e escatológica? Que cada homem estabeleça o seu próprio projeto, sem contar com algum resultado coletivo. Faça aí, como eu sempre digo aqui, né, usando uma metáfora que é religiosa também, construa a sua arca, meu filho. Salve você e aqueles que você achar que é importante salvar também, levar contigo. Por quê? Porque essa é a estratégia do ponto de vista religioso, sempre foi. Do ponto de vista religioso, você nunca trabalha com massas, você trabalha com indivíduos. Então, essa é a minha perspectiva. Eu entendo que realmente não há uma escapatória geral, o sistema já venceu. A verdade é essa. Você vê leis cada vez mais arbitrárias sendo aprovadas, leis que são completamente inconstitucionais. E eu não duvido nada que em breve algum deputado, algum senador maluco deve propor lá aquela brincadeira que o Oscar Wilde fez há mais de um século atrás, com a frase seguinte: eu acredito que homens solteiros deveriam pagar o dobro de imposto, porque não é justo que alguns homens sejam duplamente mais felizes do que outros, né? Comparando com os homens casados. Então eu não duvido, cara, porque com base em algum princípio aí de solidariedade, sei lá, vão inventar isso. Um homem solteiro vai ter que pagar mais imposto, já que ele não tem filho, ele não tem família para sustentar, ele pode colaborar mais com a sociedade, não é verdade? Então vejam, essa é uma outra divergência que eu tenho. Eu não acredito numa estratégia mais coletiva que vá resolver a situação. Não acredito. Agora, individualmente, seja qual for o teu projeto. Porque se o teu projeto, por exemplo, for não se envolver mais, meu filho, meu conselho é, não se envolva nem casualmente.
Porque se você tiver um envolvimento casual, corre o risco de você ficar apegado emocionalmente a uma mulher. Mesmo que você não tenha um problema jurídico, mesmo que você não tenha um problema de direito de família ou na esfera criminal com a Maria da Penha, uma falsa acusação, o risco de você se envolver emocionalmente sempre vai existir. Agora, e aqui é um desafio ainda maior, né? Se você quer de fato enveredar por esse caminho do celibato, meu amigo, isso é uma coisa a qual você tem que dedicar a sua vida inteira, porque é uma mudança de projeto, uma mudança de mentalidade. Então é algo que você tem que se dedicar com muito, realmente, afinco, porque não é fácil, né? E a maior prova, insisto, foi esse conhecido Dom Sandro que segue o conteúdo dele, entende o que ele fala e faz sentido, mas não conseguiu. Então, independente de qual seja a sua estratégia, se é ficar solteiro, se é ainda tentar se relacionar e construir uma família e, sei lá, ir com essa família para um lugar bem distante da cidade, seja lá qual for a tua estratégia. O que eu defendo aqui no canal é sempre uma estratégia individual e que seja consciente. Uma estratégia que você realmente tenha ali um planejamento e seja algo a que você vai se entregar de fato de corpo, alma e coração, né? Como eu falei, seja uma estratégia mais solitária, né? Mais na solitude, seja uma estratégia ainda mais tradicional dentro de uma família ou algo assim, tá bom? O importante é que você faça isso pelos seus. Construa a sua própria arca. Gosto do conteúdo do Dom Sandro, como eu falei, nós temos nossas divergências, mas é importante então, porque como eu falei, é bom que tenha essa diversidade na androsfera também, né? Às vezes o cara se identifica mais com o conteúdo de um produtor, com o conteúdo de outro. Eu aqui, tanto quanto ele, estamos assim, eu tenho certeza que tanto ele quanto eu estamos compartilhando nossas vivências e experiências para ajudar outros homens, né, nesse universo que é cada vez mais avesso, cada vez mais hostil aos homens e à masculinidade. Por isso é fundamental que você faça o quê? Tenha sempre em mente aquilo que eu vivo dizendo aqui no canal. O movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Eterno nos dê sabedoria.